Isso é uma coisa de se admirar no Felipe Luiz. Ele sabe que a única pressão dele no Flamengo é a Libertadores. Meus amigos, vimos aqui mesmo no canal semana passada as críticas pesadas a Felipe Luiz, que praticamente não servia mais. Agora, após vitória na Libertadores e classificação praticamente garantida, a imprensa é só elogio ao treinador. Um jogo muda tudo, né? Isso é uma coisa de se admirar no Felipe Luiz. Ele sabe que a única pressão dele no Flamengo é a Libertadores. É a única, porque o Flamengo começou muito mal a Libertadores. O Flamengo já era para chegar no jogo de hoje classificado com o grupo baba que tem. Esse grupo é baba. O Flamengo não devia ter nenhum draminha num grupo que tem Táchira e Central Córdoba. E mesmo pressionado, e ele sabe que ele estava pressionado, porque eu vi a entrevista do Felipe Luiz antes do jogo, onde ele dizia que o mata-mata começou antes para o Flamengo, porque é verdade. Se o Flamengo perde hoje ou empata hoje, o Flamengo estava praticamente eliminado da Libertadores, gente. Poderia ser um vexame histórico hoje no Maracanã. Então, olha a pressão que o Felipe Luiz entrou em campo hoje. É que ele armou o time hoje. E mesmo assim, mesmo pressionado, podendo ser um vexame histórico, se não vencesse a partida, ele tira o Pedro na escalação. Toda a torcida do Flamengo, quando saiu a escalação, era o assunto das redes sociais. O Pedro vai começar no banco. Um jogo que o Flamengo precisa vencer, e o Felipe Luiz teve a personalidade para isso, teve a personalidade para acreditar no que ele achava que seria melhor para esse Flamengo. Então, tem que ser elogiado, né, Flávio Prado? É aquele treinador que, mesmo num momento de muita pressão, e o jogo de hoje era de muita pressão, ele falou: vou botar o artilheiro do time, o cara que é um dos mais queridos pela torcida, no banco, porque eu sei que assim eu vou conseguir pressionar mais a saída de bola. E ele não deixou a LDU jogar. Por mais, eu tenho que ser justo, por mais que o Michael tenha errado muito, e eu acho errado vaiar durante o jogo, tá? Porque tiveram algumas vaias pro Michael quando o Flamengo estava vencendo por 1-0. Não pode vaiar o jogador durante o jogo, na minha opinião, ainda mais vencendo. E tiveram algumas vaias pro Michael, isso eu discordo. Agora, por mais que ele tenha errado muito, ele pressionava muito. Tanto o Michael de um lado, quanto o Luiz Araújo, quanto o Bruno Henrique, fizeram exatamente o que o Felipe Luiz queria que fosse feito. Pressionar, não deixar ele jogar. Felipe Luiz até se expôs, de certa forma, deixando o Pedro de fora da escalação inicial na partida contra a LDU de Quito do Maracanã, quando o Flamengo necessitava da vitória. Só a vitória interessava, um empate praticamente eliminaria o time da Libertadores, a derrota colocaria matematicamente o time fora da competição mais importante do continente. Mas o plano do técnico deu certo. O Flamengo começou o jogo pressionando muito forte, por isso, inclusive, a opção por Bruno Henrique e não por Pedro. O Bruno é um jogador que tem mais vitalidade, mais condições de fazer esse trabalho de pressão na saída de bola do adversário. O gol veio cedo, e aí um acerto, a escalação de Luiz Araújo, com o Gerson no meio campo. Luiz Araújo fez o cruzamento, a cobrança de escanteio perfeita na cabeça do Léo Ortiz, que abriu o placar logo no começo da partida. E também foi dele o gol que decretou a vitória, e o Flamengo em segundo lugar no grupo, marcado já no segundo tempo, depois de uma grande jogada de Alexandre. Deu tudo certo, o plano do Flamengo foi colocado em prática, funcionou, o placar foi aquele de que o Flamengo precisa, e com uma possibilidade agora até de ser primeiro da chave, desde que vença por uma margem de gols razoável a equipe do Deportivo Táchira, ou mesmo vencendo por um gol, o Flamengo pode ser o primeiro da chave, desde que o time da LDU derrote o Central Córdoba em Quito na partida que vai acontecer, a exemplo de Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28 de maio, na cidade equatoriana de Quito. Então, o Flamengo saiu na zona de classificação, em segundo lugar, uma partida segura, não correu grandes riscos, alcançou o placar de que precisava, e agora, dependendo só de si para se classificar, enfrentando o pior time da chave já eliminado, ainda com uma perspectiva real de, dependendo do resultado de LDU e Central Córdoba, até ficar em primeiro da chave. Para quem colocou em risco a classificação, convenhamos,
é um cenário até interessante. Como dizíamos até antes da partida, né? A situação do Flamengo não era confortável, mas não era desesperadora. Bastava fazer um jogo correto, aplicado, adequado, diferentemente do que aconteceu contra a equipe argentina do Central Córdoba no Maracanã, quando perdeu por 2-1. O Flamengo aplicou o jogo certo e conseguiu aí uma vitória importante para avançar na Libertadores da América, evitando um vexame histórico que seria uma precoce eliminação. Ou que será, porque matematicamente ainda não está classificado. E aí, meus amigos, concordam com eles? Felipe Luiz se reencontrou? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!